Olá, hoje nós vamos falar sobre o artigo Jejum em dias alternados afeta via de sinalização de insulina no cérebro de camundongos jovens adultos do sexo masculino C57BL/6. E primeiramente eu quero começar pontuando alguns pontos, principalmente em questão à restrição alimentar, que ela consiste basicamente em você limitar a ingestão calórica, sendo que esse limite ele pode ser feito de duas formas. Ou você definindo períodos, que foi chamado de RC, ou você pode fazer através de jejum e realimentação repetidos, que foi chamado de RCR. E também queria falar que a restrição alimentar já tiveram outros estudos à parte comprovando seus benefícios para a saúde humana, inclusive. O primeiro estudo comprovou que a restrição alimentar causou uma diminuição na pressão arterial, uma melhora nos níveis de colesterol e uma melhora também em questão à resistência à insulina, enquanto que um segundo estudo mostrou que indivíduos que tiveram redução de 30% das calorias na dieta obtiveram um melhor desempenho em testes de memória. Mas esse artigo em questão, que estamos falando, ele foi feito usando camundongos do tipo C57BL/6, machos e jovens, e esses camundongos foram divididos em 3 grupos. O primeiro foi chamado de AL e teve acesso ilimitado aos alimentos. O segundo teve alternância de 24 horas de jejum e ciclos de alimentação, foi chamado de IF, e o terceiro foi chamado de IF mais AO, também teve essa alternância de 24 horas de jejum e ciclos de alimentação, mas a diferença é que esse terceiro grupo também teve suplementação com antioxidante. E após 6 semanas, houve uma análise das enzimas desses camundongos, enzimas que têm papel importante tanto para a bioenergética quanto para as vias de sinalização. E esse estudo basicamente tentou entender como que a restrição alimentar no segundo e no terceiro grupo diferenciou, teve um impacto diferente nessas enzimas desses camundongos, diferentemente do primeiro grupo que teve acesso ilimitado aos alimentos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais e métodos. Como já foi dito, nesse estudo teve manipulações de ratos vivos e, inicialmente, eles foram acomodados em um biotério, gaiolas de plástico, de maneira individual, onde eles tiveram acesso a comida ilimitada, sem nenhum tipo de restrição. Após essa acomodação, eles foram, então, divididos em 3 grupos. O grupo 1, onde tinha acesso ilimitado de comida. O grupo 2, onde foi feito um jejum intermitente de 24 horas alimentado e os outros 24 horas sem nenhum alimento. E esse grupo 3, que também era feito pelo mesmo jejum intermitente, 24 horas alimentado, 24 horas sem nenhum alimento, porém, foi adicionados alimentos antioxidantes, como mirtilo, extratos de chá verde e romã. Os 3 grupos tiveram acesso ao mesmo tipo de ração e também a água potável ilimitada. Bom, também foram feitos medição dos níveis de glicose. Eles foram feitos diferentes para os 3 grupos. O grupo 1 foi medido uma vez durante o período alimentado, e após também um jejum regular de 6 horas. Já o grupo 2 e 3 foi medido uma vez ao final das 24 horas sem jejum e após o jejum de 24 horas também, onde obteve-se a glicemia de jejum prolongado. O sacrifício dos ratos foi feito após 6 semanas. Os ratos dos 3 grupos foram sacrificados por anestesia, seguido imediatamente por irradiação cerebral. Os testes de tolerância à glicose e tolerância de insulina também foram realizados, porém foi feito com um grupo diferente dos camundongos do experimento. Os 2 foram feitos ao final do jejum de 14 horas, tanto o teste de tolerância à glicose quanto o teste de tolerância à insulina. E nesse estudo também foram feitas medições de ATP, através de um kit de ensaios de bioluminescências. Agora vamos para a apresentação dos resultados. Na figura 1, nós vamos ver o resultado do efeito da DR nos níveis de glicose no sangue. E no experimento, na análise, eles determinaram o nível de glicose no sangue da cauda de camundongos, E eles mantiveram esses camundongos em diferentes tipos de dieta. Depois, mantiveram os camundongos em um período de jejum de 6 horas. E nesse período, eles repararam que o nível de glicose no sangue foi quase 1/3 mais baixo no grupo DR do que no grupo AL. Depois mantiveram esses camundongos mais 18 horas de jejum e eles viram que não reduziu o nível de glicose no grupo DR. Depois de 24 horas de acesso aos alimentos,
o grupo DR teve um nível de glicose mais baixo do que no grupo AL. A gente tem também aqui a figura 2, que fala sobre o resultado do teste de tolerância de glicose e teste de tolerância à insulina de camundongos masculino em 3 dietas diferentes. A gente pode ver que no painel A, após a injeção de glicose, o nível de glicose no sangue foi menor nos camundongos IF do que nos camundongos de controle de AL. E é também consistente com o aumento de sensibilidade à insulina nos camundongos IF. No painel B, os níveis de glicose no sangue nos camundongos IF, F mais AO diminuíram logo após a injeção de insulina, enquanto a injeção de insulina não reduziu os níveis de glicose no sangue nos camundongos de controle de AL. Então, nisso tudo, né, a conclusão desse gráfico da figura 2, a gente pode dizer que cada ponto de tempo após a linha de base, os níveis de glicose no sangue foram estatisticamente mais baixos nos camundongos IF, F mais AO do que nos camundongos de controle de AL. Na figura 3, ele fala sobre o experimento do efeito de DR no cérebro AKT-C473 níveis totais e AKT, e fala em relação aos camundongos de controle de AL, né, a fosforilação AKT-C473, que foi reduzida, e camundongos IF, F mais AO, que foram mortos no final de um período de jejum de 24 horas. Então, a gente pode ver que no painel A, mostra as leituras médias de densidades para cada grupo, quanto a quantidades equivalentes de proteínas que foram adicionadas a cada poço do gel, mas não foram estatisticamente mais baixos nos grupos IF, F mais AO, então eles estavam no grupo controle de AL. No painel B, mostra as densidades médias totais de AKT para cada grupo. Então, os níveis totais de AKT são comparáveis entre os grupos. No painel C, mostra a AKT fosforilada, né, para a relação AKT total para cada grupo. Então, em comparação com o grupo controle AL, depois de corrigir as densidades de AKT fosforilada pelo total de densidade de AKT, o AKT fosforilado ainda foi reduzido nos grupos IF, F mais AO. No painel D, mostra a relação AKT fosforilada para HPDH para cada grupo. Então, em comparação com o grupo controle de AL, após a correção das densidades de AKT fosforilada pelas densidades de GAP-PH, o AKT fosforilado ainda foi reduzido nos grupos IF, F mais AO. Bom, eu sou a aluna Thaís e eu vou estar dando continuidade à apresentação de resultados. Eu vou falar um pouquinho, começar falando sobre essa figura 4, né? E eu tomei um pouquinho da liberdade em separar, né, algumas palavras para a gente entender melhor, para tornar um pouquinho mais didático, mais fácil, né? E primeiro a gente tem que entender, na verdade, o que é a fosforilação e o que é a GSK3-beta, porque são palavras que a gente vai utilizar bastante aqui nessa figura, nos gráficos, e para a gente entender melhor, a fosforilação nada mais é que a adição do grupo fosfato a uma proteína ou até mesmo uma outra molécula. E a GSK3-beta é conhecida como a glicogênio sintase quinase 3-beta, que é uma enzima presente em diversos sistemas biológicos e, digamos, até mesmo que está envolvida na fisiopatologia de vários transtornos neuropsiquiátricos. E depois um pouquinho dessa resumida, a gente consegue trazer isso para o nosso gráfico, para a nossa figura, onde a gente vê nitidamente a comparação dos efeitos da restrição alimentar na fosforilação da GSK3-beta, né? E aqui a gente vai estar trabalhando com a GSK3-beta SER9, a níveis totais no cérebro, né? E aqui a gente vai começar a ver no gráfico A, que é um painel, né, que vai nos mostrar as leituras da densidade média para cada grupo, quanto à quantidade de proteína que foi adicionado. E a gente pode observar que os níveis foram estaticamente mais baixos nos grupos IF e no IF mais AO. A gente, relembrando, trazendo um pouquinho aqui para, né, como eu disse, sempre para tornar um pouco mais fácil, mais didático, vamos estar trabalhando com 3 grupos. O grupo IF, na qual é um grupo que fez o uso do jejum intermitente, o IF mais AO,
né, que vai estar fazendo a abreviação do grupo que teve uma alimentação restrita, mas auxiliada com antioxidantes, e o grupo controle AL, que é o grupo na qual teve acesso ilimitado aos alimentos. E aqui a gente consegue ver que os níveis foram realmente mais baixos no IF e no IF mais AO, enquanto do controle, né? E trazendo um pouquinho aqui o nosso olhar para o gráfico ao lado, que é o gráfico B, a gente vê que é um gráfico que vai trazendo as densidades médias, né, de GASK3B totais para cada grupo. E aqui a gente vê que o IF e o IF mais AO teve um aumento nas taxas, né, comparado com o gráfico A. E olhando também aqui um pouquinho para o gráfico abaixo, que é o gráfico C, a gente consegue observar a proporção da GSK3-beta ser 9, fosforilado para GSK3-beta, né, total, para cada grupo, na verdade. E a gente vê que, novamente, as taxas do IF mais AO foram mais baixas, enquanto o do controle se manteve alta. E no painel D, aqui ao lado, a gente vê, aqui já é um gráfico que vai estar mostrando a proporção da GSK3-beta fosforilada para GAPDH, né? Que no caso, a GAPDH é uma abreviação, é conhecida, né, como gliceraldeído 3-fosfato. E comparando, né, com o grupo controle, novamente as taxas do IF, que é o grupo que teve, né, acesso ao jejum intermitente, foi mais baixa, juntamente também com o grupo IF mais AO, que é o que teve uma alimentação intermitente auxiliada com antioxidante. Então a gente consegue ver que na maioria dos casos, tirando o gráfico B, o grupo controle se manteve em taxa alta, né? E agora, olhando, né, vou passar aqui para o gráfico, para a figura, na verdade, né, 5, a gente consegue ver um outro gráfico, né, onde a gente vai estar comparando, agora não mais com o GSK3-beta, mas a gente vai conseguir ver nesse painel, vai conseguir observar os efeitos da restrição alimentar na fosforilação da MPK-TR172, né, a níveis totais. A gente tem que entender que esse AMPK, na verdade, é uma abreviação de AMP sintase. E aqui a gente vai ver os protocolos, né, de ratos que participaram, novamente, 3 grupos, na qual a gente vai ver nesse gráfico A, aqui, ó, que a gente consegue ver que, olhando, né, a gente vê que as taxas estão equivalentes, né, e comparando com o gráfico B ao lado, né, que é o gráfico descrito como B, a gente pode observar a leitura da densidade de AMPK total. A gente nota até mesmo que as taxas foram maior que teve auxílio na alimentação de antioxidante. Então, diferentemente do gráfico A, a gente vê que o grupo controle teve uma taxa reduzida e o grupo que teve o auxílio da alimentação de antioxidante foi um pouquinho maior, né? Diferente do painel B, o gráfico C, né, que está abaixo aqui do gráfico A, a gente vê que no gráfico C, a gente nota a leitura, né, da proporção de AMPK fosforilada e, com isso, notamos o decréscimo do grupo IF. Relembrando novamente, o grupo IF é o grupo que teve acesso ao jejum intermitente. Então, a gente vê nesse gráfico C o decréscimo, né, dele. É um grupo participante do jejum. E nesse último gráfico, aqui ao lado do gráfico C, a gente vê a proporção de AMPK fosforilada para a enzima GAPDH, que é o gliceraldeído 3-fosfato, onde a taxa se mostra maior no primeiro grupo, né, que é o grupo controle, que é o grupo que teve acesso ao alimento ilimitado. Então, aqui, passando para outra figura, que a gente vai ver uma outra amostra, né?
aqui nessa figura 6, eu particularmente achei esse gráfico, essa figura muito bacana, porque ele traz, né, ele tem como objetivo nos mostrar os efeitos da restrição alimentar a níveis de ATP. Relembrando que a ATP é a energia, né, do cérebro. Então, a gente vai conseguir ver aqui o ATP, energia do cérebro aqui comparada, né. E os níveis de ATP nos gráficos estão sendo expressos por mol. E aqui a gente vê, aparentemente, que estão equivalentes. Mas o grupo que teve, né, o acesso, o IF mais a O, que teve acesso a uma alimentação intermitente auxiliada com antioxidante, está mais alto, está relativamente maior, né? E conseguimos ver esse sobressalto nesse último grupo. E é isso, né? Eu achei muito bacana esse gráfico. Achei muito bacana, traz a níveis, a gente olhando aparentemente consegue, acha que está equivalente, mas na verdade não. Tem esse sobressalto do grupo IF mais AO, que é o grupo que teve acesso aos antioxidantes. Bom, eu fiz um pouquinho, né, da análise aqui, olhei os gráficos, e é isso. Vou passar a palavra para o próximo participante. Na figura 7, analisamos o efeito da restrição alimentar na fosforilização de SIRT1-CER47 do cérebro e aos níveis absolutos de SIRT1. A fosforilização é a adição de um grupo de fosfato, PO4, a uma proteína de uma outra molécula. O efeito foi de significante variação dentro de cada grupo, e não teve diferença observada em comparação aos grupos. O que mostra em cada gráfico? No gráfico A, a leitura da densidade SIRT1-CER47 médias foram equivalentes entre o grupo de controle AL. Já no gráfico B, as leituras de densidade total de SIRT1 eram equivalentes entre o grupo de controle AL, o grupo IF, que foi sacrificado no final de jejum de 24 horas, e o grupo IF mais AO, que foi sacrificado ao final de jejum de 24 horas. No gráfico C, vê-se a proporção SIRT1 fosforilada para SIRT1 total para cada grupo. Essas proporções eram comparáveis entre os grupos. Já no gráfico D, mostra a proporção de SIRT1 fosforilada para GAPDH para cada grupo. Essas proporções eram comparáveis entre os grupos. Na figura 8, analisa o efeito do DR, restrição alimentar, nos níveis de PGC1A, que é um coativador 1-alfa do receptor gama ativado por proliferador peroxisomal. No gráfico A, as leituras médias de densidade PGC1A foram equivalentes entre o grupo de controle AL, o grupo IF, que foi sacrificado no final de jejum de 24 horas, e o grupo IF mais AO, que foi sacrificado ao final do jejum de 24 horas. Já no gráfico B, as leituras de densidade PGC1A por GAPDH não alteram essas relações. Na figura 9, o efeito do DR nos níveis de COX4, subunidade 4 de citocromo oxidase, no gráfico A, as leituras de densidade COX4 médias eram equivalentes entre os grupos de controle AL, o grupo IF, que foi sacrificado no final de jejum de 24 horas, e o grupo IF mais AO, que também foi sacrificado. No gráfico B, as leituras de densidade COX4 por GAPDH não alteram essas relações. Bom, após a conclusão do trabalho, é possível perceber que a prática do jejum intermitente, isto é, períodos alternados de alimentação e restrição alimentar, tem sido uma estratégia muito adotada atualmente, que promete trazer inúmeros benefícios ao organismo dos praticantes, como a diminuição da pressão arterial e dos níveis de colesterol,
diminuição da resistência à insulina e regulação dos níveis de triglicérides. No caso do artigo, o estudo apresentado leva a crer que essa prática pode ter seus benefícios estendidos à saúde cerebral, bem como à sua bioenergética. Como conclusão, pode-se inferir que, a partir dos resultados obtidos, a restrição alimentar intermitente aplicada aos camundongos foi de fato capaz de reduzir a sinalização de insulina no cérebro, o que afeta diretamente no metabolismo de sua energia. Isso se dá de forma indireta, principalmente pela diminuição da produção periférica de insulina. Contudo, ainda que aplicável e com resultados satisfatórios obtidos, o estudo envolveu apenas o uso de camundongos. Logo, a correspondência dos benefícios poderia ser observada de maneira diferente ou poderia até mesmo não possuir a mesma eficácia com estudos relacionados em humanos. São necessários, portanto, testes experimentais com maior nível de verossimilhança com o organismo humano, envolvendo aplicações em cobaias de maior porte e envolvendo o aumento do tempo de experimentação, bem como estudos mais aprofundados acerca de toda a bioenergética cerebral, para que assim esse modelo de jejum possa de fato ser aplicado em humanos e seus benefícios possam ser observados na prática. Caso alguém se interesse em procurar um pouco mais a fundo sobre o artigo que nos baseamos, essas são as referências onde vocês podem encontrar. E desde já eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, tanto em meu nome quanto em nome do restante do meu grupo. Muito obrigado, viu?